Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para o nosso momento especial de oração. Vocês já conhecem aí o presbítero Herivaldo. Todas as noites estamos aqui às 22 horas orando com os irmãos, convidando aí o pessoal para estar interagindo. Hoje eu só não vou poder ler aí as mensagens de vocês aí no chat, porque hoje eu estou de forma especial aqui nesta oração, trazendo meu amigo, irmão, presbítero Ronaldo, daqui de Maceió, e ele vai trazer uma palavra para todos nós. Saúde os irmãos aí, irmão Ronaldo, fica à vontade. Amém. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, é uma alegria muito grande para mim receber essa oportunidade tão feliz de estar aqui com o pastor Herivaldo Lira. Amém. Para podermos dialogar, falar alguma coisa da parte de Deus para os amados irmãos que acompanham esse programa, essas lives. Então, para nós é uma alegria muito grande. Irmão Ronaldo, interessante que eu tenho essa live aqui desde a pandemia. Eu até estava dizendo a ele assim, eu fazia com a Rebeca, minha filha, e a gente começou além de ser abençoado, porque quando a gente faz esse trabalho de oração, que eu sempre digo, uma live de oração, que é a oração da noite, a gente é abençoado também. A gente abençoa as pessoas e também é abençoado, porque eu digo aqui, eu não falo de denominação, todos são bem-vindos, de religião, placa de igreja. Estamos falando da vida espiritual, trazendo a palavra de Deus e orando. Claro, a necessidade que as pessoas têm, e isso eu aproveito esse tempo para criar esse programa muito bem. Interessante, irmão Ronaldo, que aqui eu sei que tem muitas pessoas aí me ouvindo que estão passando por dificuldades, provas, problemas, e muitas vezes abre o Instagram, o YouTube mesmo, alguém envia para outra pessoa que está precisando de uma palavra. Eu já recebi aqui agradecimentos, né? Porque a honra e a glória é para Deus. Mas a gente fica alegre quando uma pessoa recebe uma oração, pessoas que estavam numa prova tremenda e ouviu uma palavra, porque não precisa muita coisa, né? Pois é, a palavra de Deus, ela proporciona essa cura, essa libertação, esse momento que a gente se desgarra, sai das garras do inimigo e corre em direção aos braços de Deus. E isso, a palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, o que estamos fazendo aqui. E hoje, excepcionalmente, na minha pessoa, sou muito grato por estar aqui e participar desse momento tão importante. Amém. Eu quero o senhor, vamos fazer uma oração, porque tudo aquilo que começa com a oração, não é? Deus opera, e eu sempre oro pedindo para que Deus ele abençoe a nossa direção, né, na palavra, porque muitas vezes eu já comecei aqui a um texto, me programei, me organizei, e de repente Deus no meio eu estava falando um assunto e foi mudando, não fugindo do contexto, mas as palavras, Deus sabe quem precisa, aonde precisa, porque Hebreus 4 diz que a palavra de Deus é viva, não é? Ela é viva e eficaz. Eu sempre comparo como uma água corrente, vai passando, então sempre muda, é sempre novo. Não é verdade, e a Bíblia diz que nós somos como o vento que sopra e para aquela direção, né? A gente não sabe, bem assim são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo do Senhor. É verdade. A gente abre, às vezes, um programa desse com um pensamento, e o Senhor vai e coloca exatamente as palavras que Ele quer que falemos, e se torna definitivo. É bem importante a gente ouvir a voz do Espírito de Deus e ser guiado por Ele. É porque Deus conhece a necessidade, não é isso? A necessidade de cada pessoa que está do outro lado, os irmãos e amigos, né? É verdade. Aí quando a gente vai ler, orar, pedir a direção a Deus para que Ele mande a palavra, a palavra vai ao encontro daquela pessoa que está necessitado. Às vezes a gente nem sabe, a pessoa não conta nada, mas o Espírito Santo conhece. E até parece que as pessoas acham que a gente sabe da vida do passado. E não se trata disso, né? Que Deus que dirige as coisas. É verdade. Portanto. Então, dirija a Deus uma oração. Amém. Amado Deus, Pai Santo e maravilhoso, queremos te agradecer por este momento tão feliz, singular, ímpar para nós. Podemos estar aqui com o nosso pastor Herivaldo Senhor nesse programa. Eu quero te agradecer por esse momento de felicidade. Te agradecer por aqueles que estão acompanhando esta apresentação, essa live, Senhor. Que a tua palavra possa atingir o coração, as necessidades de cada um de nós.
Tu que conheces o homem, Tu fizeste o homem, Senhor, e sabes do melhor que nós podemos ouvir da Tua parte, Deus. Fala conosco, fala com os amados amigos, ouvintes e irmãos. Deus, faz a Tua obra na vida de cada um. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu digo para você aqui o que está em Números capítulo 6, versículos 22 em diante. 24 diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. Olha, seja bem-vindo aqui, né? Você que está chegando agora, que ligou aí, hoje uma live especial, um programa especial de oração. Eu estou aqui em Maceió e aproveitei essa oportunidade para também trazer o irmão Ronaldo, que é presbítero aqui na Assembleia de Deus, e ele vai estar trazendo a palavra de Deus aos nossos corações, não é? Você deixa o seu comentário aí, também deixa o nome de alguém para que a gente possa estar orando. Você sabe que eu tenho um caderninho, não está aqui que eu estou em viagem, mas eu tenho um caderninho de oração, irmão Ronaldo. Eu já tenho mais de 1000 pessoas ali inscritas. Deus me deu essa direção, e quando você coloca aí nos comentários no YouTube o nome de alguém para a gente estar orando, eu coloco no meu caderno de oração. São mais de 1000 nomes. Ali tem problema de saúde, tem causa na justiça, tem pessoas que estão com problema na sua casa, relacionamento, casamento, viúvas, divorciados, separados. São vários os problemas. Eu lembrei uma certa vez que Deus me deu a direção para estar trazendo as orações aqui no YouTube, uma palavra de Deus e um programa assim como esse. Eu me lembrei quando Davi estava na caverna de Adulão. Sim. Ele estava ali, ele estava angustiado, sem esperança, estava sem perspectivas, assim, estava cheio de problemas. E ele se isolou um pouco ali, ficou na caverna por um tempo, perseguido também por Saul. E a Bíblia deixa bem claro que se juntou a Davi um grande número de pessoas. Primeiro ele diz pessoas com problemas, endividados, não é? Sim. E dali saiu um grande exército. Um grande exército transformado. Glória a Deus, é porque a palavra é isso. Às vezes a gente, então eu comparo essa minha missão aqui, pessoas com problemas mesmo, pessoas que estão passando, como eu estava falando com o senhor antes da live aqui, problemas emocionais, não é? Sim. Pessoas que estão com ansiedade, fobias, traumas do passado, ansiosos, depressivos também. Sim. Eu sei que tem gente assim, mas aqui é um lugar de refúgio, não é? E a palavra de Deus tem este poder de mudança, de transformação, de alívio, porque o Salmo 23, o salmista reconheceu: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Então, o meu Senhor, o teu Senhor, pode fazer com você que está aí angustiado. E fará. Tenho certeza que essa palavra tem sido uma bênção para todos nós. O Ronaldo agora ele pode ficar à vontade, que hoje eu quero ouvir e aprender a palavra de Deus e também nos alimentar, né? Amém. Amém. Queridos irmãos, amigos, quero compartilhar um texto da palavra de Deus que há alguns dias o Senhor tem falado conosco e em sendo convidado pelo nosso querido pastor Erisvaldo, eu lembrei desse texto e eu gostaria de, em nome de Jesus, compartilhar com vocês, com a sua permissão. No Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Mateus, no capítulo 26, dos versículos 6 ao 13º, nós temos escrito um texto que fala de um jantar que aconteceu em Betânia, uma aldeia. O texto nos diz no versículo 6 do capítulo 26: E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com unguento de grande valor, e derramou-lo sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: Por que este desperdício? Pois este unguento poderia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: Por que lhe afligis? Por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Portanto, sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Versículo 12. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, disse Jesus, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento.
E o versículo 13º: em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Meus queridos irmãos, amigos, o texto fala de um momento, o texto nos remete a um dos grandes atributos, um dos grandes temas que tem me preocupado bastante, e eu refletindo sobre a gratidão. Qual o limite da nossa gratidão? Até que ponto nós temos a felicidade de poder expressar esse sentimento tão nobre que deve permear a vida de cada um de nós? Uma pessoa grata é sempre uma pessoa acessível, sempre estar feliz, sempre estar realizada. Então a gratidão, ela tem, com o passar do tempo, parece-me que tem se extinguido, está mudando de configuração, parece em muitos corações e vidas não mais existir, tem se tornado cada vez mais escassa. Ter amigos, pessoas gratas, tem se tornado cada vez mais extinto, e nós podemos entender que isto tem sido um processo em que a nossa sociedade, em meio a tão conturbada que está, com o caos que se vive, as pessoas têm esquecido da prática, porque têm se tornado intranquilas, preocupadas, e acham que quando alguém demonstra uma ação que demonstre gratidão, acha-se estranho. Por exemplo, você vai passando em uma faixa de pedestre, você para e permita que a pessoa passe, às vezes buzina, agradecendo, etc. E quando isso acontece, a gente se surpreende, porque acha isso uma coisa quase que estranha, que deveria ser uma regra e nunca uma exceção. Mas quantos de nós não já vivenciamos momentos desagradáveis, situações em que a gente esperava um gesto de gratidão? Até porque eu entendo que o amor, mesmo sendo um sentimento de uma reação retributiva, pastor, a gente não deve demonstrar o amor com o intuito de receber um retorno, extraindo daquilo ali uma recompensa. Não, deve ser feito de forma espontânea. Mas às vezes a gente espera um gesto de agradecimento, e às vezes esse gesto nunca vem. Um obrigado, que bom que você fez isso por mim. Então, e às vezes a gente surpreende, porque isso tem sido cada vez uma prática mais escassa. E este jantar que acontece nesse texto e que o evangelista São Mateus nos traz, é um momento em que esta família, Jesus foi convidado à casa de um certo Simão, que era leproso. Estava ali também naquela casa tanto Lázaro quanto Simão leproso. Lázaro havia sido ressuscitado, estava ali a sua irmã Marta. Eles proporcionaram a Jesus aquele convite e convidando para aquele momento de alegria, aquele momento de congratulação, aquele momento de felicidades, onde eles estariam ali demonstrando a gratidão ao Senhor pelas bênçãos, pelos feitos do Senhor, a vida tanto de Simão, um ex-leproso. O texto bíblico não narra e quando foi que Simão, mas evidentemente nós podemos inferir do texto de que ele foi alcançado pelas misericórdias do Senhor, e aí recebeu a cura do Senhor na sua vida, no seu corpo. Estava ali Marta também. Então eles haviam proporcionado aquela reunião, era uma reunião de agradecimento, todos estavam felizes por tudo aquilo que o Senhor tinha feito, sentimento aflorava, e eles tinham muitos motivos de proporcionarem aquele encontro ali, pastor. Era uma mesa de gratidão, era um jantar de gratidão, celebrando a vida, celebrando aquele encontro maravilhoso. Mas você pode pensar assim, servir a Deus, proporcionar um momento tão feliz, em uma situação dessas em que Lázaro foi ressuscitado, foi devolvido à vida à sua irmã Maria, suas irmãs Maria e Marta, e toda a sociedade ficou feliz. Mas servir a Jesus numa situação dessa, pastor, parece ser muito tranquilo, uma condição
maravilhosa. Mas, se nós observarmos aquela mulher que toma o vaso de alabastro com nardo puro, alabastro era o produto que era feito, aquele recipiente era uma espécie de um gesso translúcido onde se colocavam as grandes especiarias. E o texto diz que era um unguento de grande valor. Ela toma aquele vaso e resolve quebrar aquele vaso, abrir aquele vaso e derramar sobre a cabeça de Jesus. Aquela mulher, pastor, não havia recebido de Deus, de Jesus Cristo, aliás, nenhum feito ainda. Ela apenas presenciou, ela apenas viu, ela soube que Jesus tinha ressuscitado a Lázaro, tinha curado o leproso, o ex-leproso, o Simão, e ela resolve celebrar a gratidão ao grande mestre da Galileia, ao Senhor Jesus Cristo. Ela dirige-se aos pés de Jesus e derrama sobre a cabeça de Jesus e depois enxuga-lhes os pés com seus cabelos. O texto nos diz claramente que foi uma demonstração maravilhosa de gratidão. Será que nós não temos motivos também de celebrarmos a gratidão ao Senhor? Será que quando nós olhamos para a nossa vida só enxergamos um copo vazio, sem nenhum significado? Será se nós não temos nada que agradecer a Deus por aquilo que Ele nos tem feito? A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 18: porque para mim, disse Paulo, tenho por certo que as lutas dessa vida, as tribulações dessa vida não são para comparar, jamais se comparará com a glória que em nós há de ser manifestada, que em nós há de ser realizada. É muito maior, transcende o pensamento e as expectativas da mente humana. O que nós encontraremos, meus amados irmãos, ao cruzarmos os portões das mansões celestiais, será muito grandioso, que a mente humana, disse Paulo, que o que ele viu lá, aos humanos não era lícito falar. Então tudo aquilo que está reservado para nós é muito mais grandioso, muito mais significativo, muito mais valioso do que as lutas que a gente passa, as vicissitudes da vida. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, nos diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Portanto, nós já temos sido abençoados. Nós não servimos ao Senhor para sermos abençoados, nós já servimos ao Senhor porque nós fomos abençoados por Ele. Glória. Este é o sentido de servir a Deus. Então, olhando para trás, certa vez eu conversando com um colega, ele falou sobre um exemplo que eu achei maravilhoso, quero trazer isso para vocês. A vida da gente é como um carro tem os retrovisores para olhar para aquilo que passou em lentes menores, em lentes diminutas, mas o Senhor... o carro também tem um grande para-brisas, porque o Senhor quer mostrar para nós aquilo que Ele tem projetado para a nossa vida no futuro. Então, o retrovisor na nossa vida significa a gente olhar para trás, para aquilo que passou, considerando algumas situações. Mas Deus propõe para nós uma vida mais triunfante, uma vida mais gloriosa, cheia da sua graça, uma vida mais abundante na sua presença. Então, muitas coisas boas já aconteceram conosco, muitas coisas boas nós já temos vivido em Cristo Jesus. E o Senhor foi muito bom para conosco, Ele nos foi misericordioso e bondoso. Aquela mulher, ao se expor naquele momento, pastor, naquela situação, ela não apenas colocou os seus recursos aos pés de Jesus, sobre a cabeça de Jesus, mas também ela colocou a sua reputação, porque ao aproximar-se de um homem naquela situação, não era fácil naquela época, mas ela resolveu quebrar o protocolo e ir ao encontro de Jesus, procurou se aproximar dele e olhou para Jesus, abriu aquele vidro de unguento e derramou sobre a cabeça do Senhor Jesus e enxugou os pés com seus cabelos em uma perfeita e profunda demonstração de humildade. O Senhor é especialista em transformar a vida de pessoas que viviam no anonimato, que eram insignificantes para a sociedade, que às vezes são taxados por ovelha muda da família, aquela pessoa que não vai servir para nada e que alguém direcionou uma palavra dura,
que causou tristeza, amargura na alma, ficou com aquilo guardado. Mas nesta noite eu quero te dizer, em nome de Jesus, que você encontrou Jesus, que abra o seu coração, que quebre a sua vida, se derrame aos pés de Jesus, entregue a Ele toda a sua ansiedade. A Bíblia diz que Ele tem cuidado de nós. O Senhor sabe cuidar de nós. O Senhor sabe o valor que você tem. Jesus reconheceu a atitude daquela mulher quando ela derrama aquele líquido tão precioso. Do que você é capaz de abrir mão para estar aos pés de Jesus? Toda a sua riqueza não lhes... a riqueza nem sempre ela consegue realizar a nossa vida. Às vezes a fama, o sucesso, a riqueza, uma boa casa, um carro, o dinheiro na conta, às vezes isso se torna irrisório para aquilo que nós realmente precisamos, que é a presença de Jesus, que é a paz, que é a alegria, que é a felicidade. Então aquela mulher conseguiu encontrar nos pés de Jesus toda aquela sua felicidade, e ela disse: não, eu vou abrir esse vidro. Eu sei que custa caro, mas eu quero entregar para Jesus o meu todo, a minha completude. Aleluia. Toda a inteireza e completude da vida daquela mulher, ela abriu e dedicou a Jesus e derramou. Então, tem pessoas que passam na história e elas apenas passam na história, mas elas não ficaram na história. Apareceram, mas não ficaram. Aquela mulher, ela ficou na história bíblica, pastor. É tanto que o Senhor Jesus disse que em todo o tempo que fosse pregado o Evangelho, o seu Evangelho, seria notificado esse grande feito dessa mulher. Eu me lembro na casa, uma casa muito importante lá nos Estados Unidos, onde foi gravado aquele filme O Poderoso Chefão. Aquela casa ficou bastante conhecida por esse filme que foi gravado lá. Mas aquela casa paupérrima daquele homem, Simão, um leproso, estava ali. Aquela casa ficou guardada na vida, na história de todos os séculos e na história bíblica como uma casa em que alguém manifestou gestos de gratidão e eles foram notados pelo seu Jesus, e aquela mulher foi mudada, aquela mulher foi abençoada porque demonstrou essa atitude para com seu Jesus. Casa simples, uma casa humilde, um lugar pequeno, mas tornou importantíssimo na história que é para nós hoje deixada como exemplo. Na idade medieval, os jovens que nasciam nas famílias pequenas, que não eram de uma linhagem real, eles sonhavam em ser cavalheiros, não é? Para serem alçados à nobreza e habitar nos palácios. Mas Cristo Jesus, que é o nosso mestre por excelência, ele nos dá o exemplo. Ele faz a ação inversa. Ele deixa a glória de Deus. A Bíblia diz que ele se despojou de toda a sua glória e se humanizou. Ele se tornou paupérrimo homem, não obstante ser glorioso e ser Deus, como disse João. No princípio criou Deus os céus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então ele já era Deus, continuou sendo Deus, mas se humanizou para ocupar o lugar dos humanos e sentir a vida como todos nós humanos sentimos. Então ele fez o sentido inverso. Ele saiu do palácio, ele saiu dos céus da eternidade para se humanizar. Cristo fez esse processo inverso. Da nobreza, ele desceu a ser um plebeu, dos palácios ao casebre de uma manjedoura, para se tornar humano como nós e poder sentir as nossas dores. De cavaleiro, ele foi montar em um jumentinho insignificante para poder ser humano e poder entender e socorrer as nossas vidas. Portanto, quero agradecer a Deus e deixar esta palavra para você. Explore a gratidão, seja grato ao Senhor. O Senhor tem te dado bênçãos maravilhosas e tem proporcionado a você uma vida, e durante essa vida, que é o tempo que nós temos, sirva a Deus, se volte para Deus, entregue tudo que você tem, repito, do que você é capaz de abrir mãos para
alcançar a Jesus. Glória a Deus. Seja grato, sejamos gratos, não vamos ser reclamantes, vamos ser gratos, procurar o Senhor Jesus e poder abrir o nosso coração e dar todo o melhor que nós temos para o Senhor. É isso que o Senhor espera de nós, assim como nós esperamos das pessoas, o Senhor espera que nós entendamos essa verdade e pratiquemos para o nosso bem e para a glória do seu nome. Que Deus a todos abençoe. Amém. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Interessante o senhor falando, e eu me lembrei de algo assim sobre essa diferença, né? Porque aqui, o que a gente vai encontrar aqui nessa passagem não é completando nada, apenas um pensamento, porque a palavra tem esse poder de mexer com a gente, né? Mexe. De chegar e dizer aquilo que a gente precisa, dar um toque ali. E veio uma pergunta aqui para a gente refletir sobre esse texto, Amém. presbítero. Sabe o Amém. que acontece? É que nesse texto, enquanto aquela mulher, ela não foi obrigada a fazer isso. Enquanto o senhor estava pregando, eu digo, rapaz, Foi um ato voluntário, né? Voluntário. Ela disse, eu vou doar, eu vou fazer isso por Cristo ele. não pediu, né? O Senhor não Inclusive pediu que os nada. discípulos disseram assim, para a gente debater um pouquinho aqui, os discípulos disseram o quê? Isso podia ser vendido aos pobres, porque Jesus percebeu que eles estavam ali pensando, conversando, verdade. e podia ter vendido, dado aos pobres, e Jesus permitiu que aquela mulher fez isso. Mas o que me chama a atenção é que Jesus não pediu. É verdade. E quando a gente olha para a Bíblia, algumas coisas Jesus pediu de alguém, outras não. E a gente faz voluntário. E algumas situações Deus pediu, por exemplo, de Abraão, Deus pediu o filho, que ele tinha mais precioso. Isso. Outra coisa, pediu para ele sair, a primeira logo no começo a chamada, sai da tua terra. A gente vê que ele tinha família lá, já tinha um conforto, já tinha um lugar, saiu de um lugar. Em um lugar. Aí Deus disse, sai. Aí disse, lá no caminho, fez a promessa, fez tudo, depois nasceu Isaac. Quando Isaac estava um garotinho, que estava tudo bem, o filho da promessa, né? Parecia tudo normal, né? Tudo normal. Aí Deus disse assim, leva o teu filho. Aleluia. Isso vai trazer aqui para a palavra. E aí o senhor falando aqui, aquela mulher chegou, Jesus não pediu nada. Mas assim, juntando essas passagens aí, José pagou um alto preço, né? Teve que fazer escolhas e decidir ali. Daniel também teve que decidir em uma terra distante se serviria a Deus, continuaria sendo fiel ou negava ao seu Deus. Então a gente sempre está fazendo escolhas, tomando decisões. E aqui esta mulher voluntariamente, um ato de amor, de fé, entregou tudo, último recurso, como também aquela mulher da moedinha, da oferta. Evidentemente. Não é? Que para ela disse, eu não tenho nada, mas para o coração dela equivale a uma pessoa que deu 1 milhão naquela oferta. Evidentemente. Que o que vale era o significado e não o valor financeiro. Isso. E Jesus conta isso. Talvez você esteja aqui, não tenha muita coisa, não tenha nem recurso, nem tenha a dizer, o que é que eu vou fazer para Deus se agradar de mim? Você está enganado, porque as suas atitudes, a sua forma não é o seu bem. Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer o que você tem, o que você construiu, o seu intelecto. Não, você estudou muito, ou talvez você diga, eu não sei nem ler. Mas Jesus conta com você, Ele quer o teu coração, a tua oração sincera, o teu comprometimento com Ele. Que essa mulher aqui disse, olha, é como se ela reconhecesse quem era ela. Não sou nada, não tenho nada, não faço nada. O que é que eu tenho? Me lembrei. Isso. Tem algo precioso aqui. Aí pegou lá o que ela tinha mais de valor. Chegou lá e disse, não, o que eu tenho de melhor eu vou entregar aqui ao mestre. É verdade. Colocou. Essa é a grande atitude. Não é? Essa é o cerne da mensagem. Porque outra coisa que Jesus, ele não quer uma parte da gente. Ele não quer um lugar, ele não quer ser importante na tua profissão. Ele não quer ser importante no teu casamento. Ele quer em todo. Em todo sentido. Todas as áreas, né? Todas as áreas. Uma vez eu vi um pregador falando e ele dizia assim, olha, tem crente, tem pessoas que Deus pode contar com ele na sala, na cozinha, ou seja, significa cada parte da sua vida, Deus vai e conta com ele no trabalho. Ele é uma pessoa legal no trabalho, no trânsito, uma pessoa paciente, na rua, com a esposa. Mas tem um local que Deus não pode entrar, que Jesus não pode entrar, que vai se decepcionar. Então não existe isso. Jesus é o Senhor da sua vida e Ele não quer pela metade. Quer dominar
todo ser. Todo, Tem até um hino que diz assim: quando todo teu ser você entregar ao Senhor, só assim há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixar de voltar. Fervente oração. Fervente oração. O hino é bem claro. Entregar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser lhe controlar. Ninguém pode dizer que o Senhor é seu Salvador se eu não posso ter Ele como Senhor. Isso. Se Ele não pode mandar em mim, como é que Ele vai... Eu tenho como Salvador. Então, para eu tê-lo como Salvador, a gente precisa ter Ele como Senhor. E isso perpassa por uma entrega completa e total. Isso. Não só é a pessoa... tem alguma área da tua vida que te prende, tem que mexer. E Deus já é especialista em mexer. Ele tira o que é importante, o que quer tomar o lugar dele. E justamente a idolatria é isso. Idolatria não é simples como o pessoal vê no outro, vê alguma coisa, não. A idolatria é tudo aquilo que quer tirar, não que tira, que não vai tirar nunca o lugar de Deus. Mas se tenta ocupar isso, se tentar colocar no lugar de Deus, não, eu tenho algo tão precioso aqui. Será que se Deus tomar, você continua sendo como Jó fez? Como Deus fez com Jó? Porque ali o inimigo disse o quê? Naquela conversa de Jó, disse, não, é porque também tu abençoaste ele de bens, é por isso que ele te adora, não é? Não perde a sua fidelidade. Mas aí Deus disse assim, permitiu, né? Mas Jó continuou sendo fiel adorador. Independente da circunstância. Isso. Eu até ouvi uma certa vez dizendo que uma certa pessoa falou que o meio exterior não pode comprometer o homem interior que eu sou. Sim. Então a gente tem esse equilíbrio espiritual, tem esse equilíbrio, a gente tem esse entendimento porque nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida e é isso que o Senhor quer dar através do reconhecimento do senhorio de Cristo na nossa vida. A gente como se entrega para Cristo todo o poder de determinar na nossa vida aquilo que Ele quer. Mostrar o caminho, mostrar como sair de uma situação, mostrar que decisões mais assertivas a gente precisa tomar para o bem da nossa vida aqui e por fim a vida eterna. E o próprio Jesus disse, não tem ninguém que tenha deixado pai, mãe, irmã e irmãos por mim, que nessa vida não receba 100 vezes mais e por fim a vida eterna. E Paulo disse, né, se a gente esperar só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Porque a vida não se resume só isso aqui, né, pastor? Há 70, 80 anos de vida. Não, a gente tem esperança da vida eterna. E é isso que alimenta a nossa vida, é isso que move e tudo isso passa, nossa vida, né? Cristã. E tudo passa, o dinheiro, a fama. Bem-aventurado aquele que realmente reconhece isso. Não se prende a bens materiais. Foi aqui o texto, não saindo do contexto. Sim. Aquela mulher não estava presa ao dinheiro, aos bens materiais, não. Ela reconheceu que Jesus era superior a tudo. Deixe tudo. Se tem alguma coisa lhe prendendo, agora uma mensagem bem diretiva para alguém aqui. Se tem alguma coisa que te afaste de Deus, ou se prenda, né? Jesus disse, né? Ensinando no Sermão do Monte, ele disse, olha, se for preciso entrar no céu sem o olho, se esse olho te faz mal, se esse braço te faz mal, é muito melhor ganhar a vida eterna. E que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e também perder a sua alma? Então, hoje mesmo a gente pode até refletir, não é? Um grande, um homem aí da mídia, né? Uma pessoa muito importante que foi embora agora há pouco. Tinha uma humildade de reconhecer isso, que eu vi algumas falas dele até hoje mesmo, a gente pode até citar o nome Silvio Santos, né, que foi, mas ele realmente, essa simplicidade, a gente não julga ninguém, mas as palavras dizem, essa simplicidade e humildade ele tinha, o reconhecimento de que tudo passaria e que ele não ia levar nada. Interessante, né? É verdade. Então, a gente não pode se prender a nada, não deixa que nada tente tirar Jesus do primeiro lugar da sua vida, isso é muito importante. Eu agora vou me dirigir a algumas pessoas que estão passando por dificuldades e problemas. Olha, sempre coloca Jesus em primeiro lugar, porque isso passa. Eu lembro que o pastor daqui, o pastor Arisvaldo, presidente daqui de Alagoas, ele estava lá, no aniversário do pastor de Pernambuco, e eu lembro quando ele disse, olha pastor, deixa eu dizer uma coisa, senhor, está tudo bem, tudo ótimo, maravilhoso. Você já viu ele falar isso? Vai passar. Primeiro ele falou outro, né? Outra parte que é mais interessante. Está na prova, alguém está te caluniando, está te provando, você está passando numa noite que parece que não vai ter fim, parece que o choro não vai passar, mas vai passar. Vai passar. Ele disse, tudo isso vai passar. Está na prova, está na dificuldade, vai passar. Mas vai chegar a bonança.
vai chegar a bênção, vai ser uma maravilha, Deus vai fazer, e a gente ora, e Deus faz mesmo. Mas eu vou dizer também que vai passar. Passa, tudo passa. E agora, o que fazer? É eterna a sua palavra, né? Agora está do lado de Deus. Como Paulo sempre teve a visão olhando para Jesus, ele disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então quando a gente tem essa visão e a gente a cada dia vai seguindo, a gente se desprende um pouquinho. Sabe de que mais? Até dos nossos problemas. Cadê a ansiedade ficar para aquele crente que ora, que tem uma convicção? Não tem como ficar, porque a ansiedade é coisa sempre do futuro, não tem como ser ansiedade do passado. É do futuro, algo que vai acontecer e muitas vezes nem acontece. Não acontece. É só uma preocupação da gente. Sofre por antecipação. Aí o que acontece? Aí olhando pelo outro, pelo que Paulo falou aqui, né? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você vai ter esperança. Você vai ter um alvo. Você vai olhar pela lente da fé. Aleluia. E esta fé vai te movendo a cada dia. Isso. Você vai se movimentando ao alvo que é Cristo. E aí você não olha para os seus bens, para a sua vida, para o que você tem, para alguém que está falando de você, criticando, magoando, incomodando a tua vida, e você se preocupa ao ponto de adoecer emocionalmente. E a gente não pode viver assim. O verdadeiro cristão, aquele que serve a Deus, aquele que olha a palavra de Deus, aquele que ora, ele vive pela fé e não pela vista. Não olhe pelo que está passando agora, não olhe pelas circunstâncias presentes. Esta mulher não deu valor ao que estava passando ali em sua volta, mas ela olhou para Jesus e disse, não, a única coisa que tem é este. Ela aproveitou aquele momento ali e disse, é este momento, uma oportunidade, eu não posso perder, né? Única. Jesus está ali, e ela foi e realizou aquele grande feito. Então alcançou de Deus. Aleluia. Ela não abriu mão da oportunidade. Glória Isso a Deus. É muito importante. E talvez você que esteja aqui afastado, não é? O senhor pode até dar uma palavra aí, de repente tem alguém aí que se afastou. Outra coisa, às vezes eu vejo muita gente aqui na internet se afastou, não quer mais saber de oração, não vamos nem dizer de igreja, de denominação, mas ele se afastou foi de Deus, de Jesus. Isso. Quem está perdendo é ele. É ele, é a pessoa. Aí por causa de decepção de pessoas, tem muito isso. É verdade. Muitas vezes eu ouvi um certo exemplo que um certo pastor colocou uma pessoa que estava reclamando demais com os irmãos e tal, e não achava mais apoio em algumas pessoas, etc. O pastor pediu que ele enchesse um copo com água, pastor, e começasse a andar em volta à igreja. E ele tivesse cuidado de não, que aquele copo não não caísse aquela água ali. Então ele passou, quando terminou a reunião, o pastor pediu para ele parar e disse, por quê? Que está cheio. Disse, porque eu estava o tempo todo olhando aqui. Eu não observo. Então, o sentido era este. O copo não esvaziou porque ele estava focado naquilo ali. E não em olhando as pessoas, em olhando o irmão. Então, quando é que eu vou encontrar uma igreja perfeita? Nunca. Por quê? Porque quando eu chegar nessa igreja, a igreja vai se tornar perfeita porque eu sou imperfeito. Então, o Senhor trabalha na nossa vida de maneira a que possamos refletir a sua glória. Então, você que está passando por dificuldades, Cristo nunca decepcionou você e nunca vai decepcionar. Cristo nunca decepcionou a mim e nunca vai decepcionar. Eu e você é que temos, por vezes, decepcionado o Senhor. Então, você entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e tudo Ele fará. Procure o reino de Deus e a sua justiça, e todos os seus sonhos, seus projetos e planos serão acrescentados quando a gente prioriza a pessoa de Cristo. A prioridade daquela mulher foi dar o melhor e o todo dela a Cristo. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, pastor. Eu sempre falo essa questão da prioridade, entendeu? Também porque assim, às vezes as pessoas na hierarquia dizem assim, não, eu preciso... A gente vê isso nos cultos que tem aí na internet, né? As áreas financeiras tem que estar tudo equilibrado. Eu não penso assim. Tem que ter uma área superior, a espiritual. É verdade. O pilar espiritual tem que estar acima das outras, financeiro, aí coloca lá, financeiro, de família, de tal, relacionamento, amigo, social, e sai colocando várias áreazinhas. Tudo igual. O espiritual, digo, opa, o espiritual é primeiro. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas. O problema é que as pessoas estão invertendo esta ordem, estão correndo atrás da bênção e deixando o Deus da bênção de lado.
Mas se a gente buscar o Deus verdadeiro, olha, as bênçãos vão te alcançar. Ou seja, é como se as bênçãos corressem atrás de você. É verdade. Quando a gente prioriza o reino de Deus, é isso? Priorizando o reino de Deus, a gente está colocando Deus acima de qualquer outro interesse. Tanto interesse pessoal, interesse humano, enfim. Deus Ele quer dirigir toda a nossa vida, Ele quer entrar no nosso quarto, como o Senhor falou, no nosso quarto espiritual, Aleluia. Na nossa sala, Glória na cozinha, Ele quer ocupar todos os Aleluia. Ambientes da nossa vida. Quando Ele puder dominar tudo isso aí, Ele poderá sim, você poderá dizer, Ele é o meu Senhor, porque o Senhor é quem manda, o Senhor é quem dirige, o Senhor é quem determina. Eu não posso ser o seu servo e mandar. Eu tenho que permitir que Ele, como meu Senhor, domine a minha vida. Isso. E quando isso acontecer, sim, aí tudo vai acontecer de mais maravilhoso na nossa vida. Porque quem governa é o Senhor Jesus Cristo. E não a minha vontade, e não as minhas pretensões. Para a gente finalizar com a oração, só duas coisas. A gente gosta, os dois salmos, eu posso dizer, os mais lidos e os mais procurados, até na internet e tudo, é os dois salmos mais conhecidos. O senhor sabe qual é? O 23 e 91. Mas se a gente for olhar ali, olha, o salmista começa, o resto tudo bem. Começa dizendo, o Senhor é o meu pastor. Será que o Senhor, para ser o meu pastor, tem que fazer como aquela mulher, abrir mão de coisas, Ele tem que entrar em toda a área, Ele tem que ser Senhor da tua vida de fato. Não é procurar as bênçãos, vai fazer, mas será que Ele é mesmo? Se Ele é o teu pastor, ou simplesmente é de boca para fora, não é? E outra coisa, o Salmo 91 também, aquele que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí vem as bênçãos. Precisa estar ocupando esse lugar, né, Eu sempre vejo isso. Precisa estar ocupando o lugar da habitação do Altíssimo, né? É como aquela mulher, parece que aquela mulher não reconheceu, porque Jesus fazia muito isso. Na casa de Zaqueu era publicano, pecador, mas Jesus fez questão de, não, desce daí, eu quero lá na tua casa entrar lá. Para ele se sentir que não era nada e Jesus era tudo. Isso, a mulher reconheceu mais ou menos, Senhor, eu não sou nada. É como se ela estivesse jogando aquele alabastro, que a Bíblia não diz o que ela falou, mas dá para entender que eu não sou nada, meu Deus, tudo que eu tenho está aqui. Toma. Agora toma conta de tudo, preenche tudo. Isso é o símbolo de que eu sou dependente totalmente do Senhor. Aquela mulher samaritana, pastor, uma samaritana, quando naquele momento em que o Senhor Jesus fala, olha, não é lícito pegar o pão dos filhos e entregar aos cachorrinhos, porque ela não era da linhagem judaica, ela era uma sírio-fenícia de nacionalidade, então ela procura Jesus para poder acudi-la, mas ela diz uma coisa que é o cerne daquela passagem, ela é sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Então ela expressou no profundo, não é que Cristo quisesse humilhar aquela mulher, não. Ele incitou aquela mulher a que ela pudesse expressar a sua humildade, assim como essa mulher que abriu o vaso e derramou. Então, vamos parar de deixar de reconhecer que nós precisamos de Cristo. Ele não precisa de nós para ser Deus. Eu preciso dele para que ele seja meu Senhor. Então eu vou procurar a Jesus, e o gesto de humildade é definidor para que essa bênção possa vir. Então aquela mulher procurou Jesus e Jesus disse, mulher, grande é a tua fé. Aquele centurião, Senhor, não sou lícito que o Senhor ocupe a minha casa. Diz apenas uma palavra. Porque, olha, eu sou um homem que mando em 100 homens, o centurião. Olha, eu digo que vai, eles vão fazer. Vem, eles vêm. O Senhor é assim. Então, diga uma palavra apenas e o meu criado vai sarar. Ele olhou e disse, nem Israel encontrei tamanha fé. Então, o Senhor espera de nós esse reconhecimento, este momento de gratidão. E o Senhor, sim, Ele ocupando esse lugar, Ele vai dirigir a sua vida e você será uma pessoa extrema e eternamente feliz. É verdade, a verdadeira felicidade está em temer ao Senhor, como eu estou toda vendo, não é? Também os provérbios, a felicidade do Senhor é a sabedoria, é o princípio de tudo, temer a Deus. Vamos orar agora por vocês aí
que estão aí. Já passamos mais de 40 minutos nessa live, foi bênção do céu. Estamos gratos, rápido, né? Estamos gratos aqui pelo irmão Ronaldo. Obrigado. Eu não esqueço porque é o nome do meu irmão também. Olha que bom. Presbítero Ronaldo, que é uma bênção aqui em Maceió e tem trazido essa palavra também pra gente. E você comenta aí embaixo, não esqueça de comentar, deixar o teu pedido de oração, não é? Vai confirmando, vai orando com a gente e vai aumentando a tua fé, porque a palavra tem esse poder de aumentar, nos alimentar. Eu mesmo me alimento. Quando eu vejo o Senhor falando, a gente vai alimentando. E outra coisa, a gente precisa mesmo, a gente precisa se alimentar, porque a gente almoçou, tomou café, depois vem um lanchinho ainda, vai dormir, ainda quer comer. É verdade. Então, e a vida espiritual? É desse mesmo jeito. Não pode parar. Então, seja abençoado pela palavra, coloca comentário, não esquece de ativar o sininho se você é novo, se inscreve no canal e vai acompanhando aí. Agora vamos à oração final, orando por todos os pedidos. Eu já falei aqui algumas causas e o irmão Ronaldo o presbítero Ronaldo vai dirigir essa oração, mas vamos orar juntos. Eu não vou, as pessoas dizem, pede muita oração, mas eu digo, ore comigo, vamos orar juntos, né? Isso, só pedir não, vamos incluídos juntos nessa oração. Vai ser um elo forte aí, É verdade. Para o Senhor alcançar as vidas. Amém, pode orar. Amado Deus, Pai Santo e Glorioso, queremos te agradecer, te render graças, Senhor, por esse momento tão feliz de podermos estar aqui com o nosso pastor, Senhor Jesus, e toda a sua audiência dessa live, os irmãos que estão acompanhando, os amigos, mesmo não sendo evangélicos, estão acompanhando essa live, Senhor, em que nós lemos a Tua Palavra, expusemos alguma coisa que estava no nosso coração sobre a gratidão, sobre entregar o melhor que nós temos, sobre entregar o todo da nossa vida, ao que o Senhor ocupe todos os espaços do nosso ser, o nosso coração, a nossa alma, o nosso pensamento, os nossos propósitos, planos, nossos projetos, Senhor, seja dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, Senhor, aquilo que está, Senhor Jesus, por vir no trabalho, Senhor. Deus, abençoa as nossas vidas, abençoa a vida dos nossos os irmãos que estão nos acompanhando, Senhor, aqueles que estão sempre ouvindo essas mensagens através desse meio de comunicação. Abençoa as suas vidas, Senhor. Tu que conhece o coração de cada um dos amados irmãos e amigos, resolve seus problemas, as suas necessidades, mas permita, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo possa entrar na vida de cada um e modificar ao ponto de podermos entender que nós dependemos de Ti. Estabelece em nossos corações de gratidão, sentimentos, porque alguém já disse que a gratidão é uma das maiores marcas do caráter de uma pessoa, que o nosso caráter seja marcado por atitudes de gratidão, de reconhecimento que Tu és o Senhor e nós somos os Seus servos. Senhor, abençoa cada um dos Teus filhos, abençoa o nosso pastor nesse empreendedorismo aqui, Senhor, de poder trazer a Tua palavra às pessoas, aos nossos amigos. Abençoa a sua família, o seu ministério, Deus, onde quer que ele vá, que a Tua palavra possa alcançar a vida através dessa ministração. Tudo isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês, mas eu sempre impetro a bênção aí. Hoje eu vou pedir também ele, que é obreiro daqui de Maceió, não é? Se quiser dizer a sua congregação também, sim, nós nos congregamos aqui no João Sampaio 2, aqui em Maceió, na parte alta da cidade. Se você está nos ouvindo e quiser comparecer à nossa igreja, fica aqui no João Sampaio 2, aqui ao lado do conjunto Benedito Bentes 1, aqui na parte alta da cidade. Então que Deus abençoe, seja bem-vindo, não é? E procure uma igreja, procure um próximo à sua casa, congregue, vá lá, se identifique, diga que ouviu a palavra e aceite a Jesus como seu Salvador. É verdade. Agora pode pedir a bênção. Amém. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e inefáveis consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos. E todos dizem amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Tchau, minha gente. Paz.